noite a todos. Os informativos, nós contamos com vocês na campanha do alimento, quando solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas, que são doadas às famílias assistidas pelo Lar Irmã Dirce. Nós agradecemos pela colaboração de todos. E também pela doação de fraldas descartáveis infantis, nos tamanhos P e M, e geriátricas de todos os tamanhos, para o auxílio das crianças e idosos necessitados. Nós agradecemos também por esta colaboração. Para a campanha do livro espírita, estamos recebendo doações de livros espíritas novos e usados em bom estado para a nossa biblioteca. O livro espírita engrandece a mente, conforta o coração e alimenta o espírito. Também falando da peça teatral Chico Xavier em Pessoa, com Renato Prieto, que será no dia 4 de março, este sábado, às 20 horas. Os ingressos ainda estão à venda na na secretaria, por R$30. E para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por estarmos todos reunidos em seu nome. Imaginando a presença amiga de Jesus, iluminado entre nós, nós nos elevamos a Ti, Senhor meu Pai, e pedimos a Tua proteção. Diante dos amigos espirituais desta casa de luz, sabedores do quanto nos auxiliam com fluidos balsâmicos e salutares, quem está no lar também sabe que recebe a assistência do plano espiritual. Nós pedimos saúde e paz. E eu peço que seja possível contar com o mentor Erasmo Gurgel em mais este trabalho de luz. Que em nome de Jesus, tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a cura pela fé. Nós iniciamos com o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Havia uma mulher que sofria de hemorragia por mais de 12 anos. Ela já havia gasto seus recursos com muitos médicos, mas estava cada vez pior. Ouvindo falar de Jesus, ela chegou por trás na multidão e tocou suas vestes, porque disse: se eu puder ao menos tocar suas vestes, estarei curada. E assim aconteceu. Logo quando ela tocou as vestes de Jesus, ela sentiu que estava curada. Jesus, conhecendo a virtude que dele saíra, seus fluidos, então se virou e disse: quem me tocou? Os discípulos perguntaram: mestre, a multidão te comprime de todos os lados e pergunta: quem te tocou? Mas Jesus, insistente, ainda olhava ao redor para descobrir quem foi a pessoa que o tocou e que conseguiu captar seus fluidos tão maravilhosos. Assim, a mulher que estava receosa se prostrou aos pés de Jesus e declarou toda a verdade. Jesus disse: minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz e esteja livre de todo o teu mal. É uma passagem linda que demonstra a atitude do doente diante da espiritualidade. Qual é a atitude que nós devemos ter? Eu utilizei o livro do expositor, que é incrível, para montar a palestra, e tudo neste tema gira em torno da mulher hemorrágica. Nós vamos utilizar apenas um livro na Escola do Mestre de Vinícius, que vai destrinchar esta passagem para nós, informando que a mulher hemorrágica, esta passagem é tão importante que foi descrita por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então, está escrito nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, chamados Evangelhos Sinóticos. Esta passagem nos faz refletir diante da nossa luta
enquanto doentes e a forma como nós solicitamos da espiritualidade a nossa cura, a intercessão. Então ele explica que quando nós falamos da cura pela fé, geralmente nós imaginamos que se trata de um favor, de uma dádiva do céu, uma questão onde você se beneficia da espiritualidade sem grande esforço, sem ter muito trabalho. É um privilégio concedido pela providência divina àquele que está passando por determinada enfermidade. Porém, Vinícius fala que é uma forma errônea de encararmos tudo isso. Isso nada tem a ver com a conquista da fé. Ele explica que a fé está relacionada às obras. E que a fé é uma virtude que é capaz de realizar grandes coisas, mas necessita de esforço, de trabalho. A atitude daquela enferma também foi excepcional, porque ela teve paciência, humildade e resignação. Aquela mulher, ela não esmoreceu nos seus esforços de obter a cura. De forma nenhuma ela perdeu a sua esperança, porque ela gastou todos os seus recursos. Ela foi atrás de inúmeros médicos. Verdade, ela estava cada vez pior, mas ela não ficou de braços cruzados pedindo para Deus enviar a cura. Ela foi atrás dos recursos materiais, todos que ela tinha conhecimento. Então, ela não se entrega ao sofrimento, ela se esforça para adquirir a cura. Paciência, porque apesar de todo o seu sofrimento, ela suporta e ela se esforça para adquirir então este benefício. Humildade, porque ela não reclama, ela não revolta-se. Já o orgulhoso é aquele doente que não consegue aceitar a sua condição. Ele chega a blasfemar contra o próprio Criador porque está numa cama enferma. Existe uma grande diferença entre o enfermo que é humilde e o enfermo que é orgulhoso. Então, é disso que Vinícius está falando, mostrando a atitude daquela mulher enferma. Erasmo diz que nós precisamos nos lembrar que naquela época, quando a mulher sangrava, todo mês ela estava impura. Então, naquele momento, naquela semana que ela estava passando pela menstruação normal, ela estava impura. Ela não podia tocar o seu filho, porque senão o filho também estava impuro. Se ela sentasse nesta cadeira, a cadeira estava impura. As roupas que ela utilizava estariam impuras. Segundo Richard Simonetti, depois ela precisava fazer um ritual de purificação, utilizando pombas, para que pudesse então conviver socialmente de forma natural. Isso acontecia todos os meses, numa menstruação normal. Imaginem com a mulher que estava sangrando ininterruptamente por 12 anos. Era grande o seu sofrimento. Ela era isolada do círculo social, inclusive dos seus familiares. Por isso ela sofria tanto. Mas continuando, Vinícius diz que depois que ela esgotou todos os seus recursos materiais, é aí que ela se entrega à graça divina e recorre a Jesus. Da mesma forma somos nós. O enfermo, ele não deve simplesmente se atirar no leito e dizer, mas Deus vai me curar. Faz 22 anos que eu trabalho na área da saúde. Infelizmente, eu tenho contato com os pacientes que também se revoltam. Infelizmente, muitas pessoas não são pacientes e vão atrofiando e deformando porque acreditam que não precisam recorrer aos tratamentos
Médicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogos, enfim, não precisam recorrer a todos os tratamentos, porque apenas a obra celeste restituirá toda a sua saúde. O que o Espiritismo traz é esta necessidade de que recorrermos a todos os tratamentos que nós temos e sim, depois disso, nos entregarmos às obras divinas. Sem esforço, nós não conseguiremos adquirir o progresso e também não teremos mérito. Vinícius diz que os simplistas, quando observam esta parte de enfermidades ligadas ao campo espiritual, eles podem dizer que é a abolição da medicina e da farmacopeia terrena, que as pessoas então agora recorrerão apenas aos espíritos e eles tratarão todos os pacientes sem a necessidade dos médicos. Então vejam que é exatamente o contrário que o Espiritismo traz para nós. O Espiritismo, ele não vem destruir a lei, muito pelo contrário, vem também dar-lhe cumprimento da mesma forma que Jesus desejou dar-lhe cumprimento. O Espiritismo, ele vem então mostrar para todos os médicos esta compreensão de que a medicina é uma missão de amor e de humanidade antes mesmo de ser profissão. E vem trazer para os enfermos esta suavidade de dores físicas, consolação e conforto diante das suas enfermidades. Desta maneira, o Espiritismo ainda traz para nós que todos os Hipócrates, eles precisam ter consciência desta missão que está relacionada com o exercício da sua profissão. Nós dizemos mais, todos os profissionais da área da saúde deveriam se atentar a isso. É um sacerdócio de amor, um sacerdócio de caridade. E aí nós nos lembramos de Bezerra de Menezes, que foi o médico dos pobres. Ele assistia àqueles que podiam pagar, mas aqueles que não podiam pagar também eram tratados por ele. Portanto, os profissionais da área da saúde deveriam se atentar para isso. Todos os enfermos precisam ser assistidos, mediante suas posses, mediante suas condições, mas que ninguém fique sem tratamento. Então, é esta clareza que o Espiritismo traz. A parte médica precisa assistir todos os doentes, independente de suas condições. E vocês vão me dizer, mas Paula, o médico precisa cobrar o valor adequado por seus trabalhos, porque senão como ele vai se manter na sociedade? Eu tenho escutado do meu mentor, nada vai lhe faltar. Olhe para as aves dos céus e para os lírios do campo. E realmente, nestes 22 anos, nada faltou e nem faltará em nome de Jesus. Amém. Então nós não podemos cobrar excessivamente, porque nós não podemos elitizar a nossa profissão. Então, que doentes saibam que precisam buscar os recursos materiais, mas também precisam buscar os recursos espirituais. Nós ainda temos informações importantes ligadas à lei de causalidade. Lembram da lei do retorno, de causa e efeito, ou de ação e reação? Nós sabemos que todos os nossos atos terão consequências. Se eu produzir o mal para mim ou para os meus semelhantes, em outras existências, naturalmente, nesta existência, eu estou tendo a minha colheita. Tem uma frase, quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus a Pedro, quando ele, com a espada, conseguiu arrancar a orelha de um dos guardas, e Jesus curou este guarda. Tudo o que fizermos nas outras existências, poderemos estar então, nesta vida, ressarcindo diante da lei.
Se nós precisamos passar por uma prova ou uma expiação para a lapidação da nossa alma, e isso pode estar ligado com as nossas enfermidades, com os nossos sofrimentos físicos, psíquicos, morais, mentais, enfim, tudo isso pode estar explicado por ações que eu cometi no passado. Tem um escritor, eu acho que eu não vou conseguir me recordar o nome, mas ele diz, Paulo Alves Godoy, é um livro excelente, ele diz, nem todos serão curados, porque precisam passar por esta fase, para que possam eliminar as suas mazelas, suas chagas morais. De outra forma, ele ainda falou, estudando o Evangelho, de todas as curas produzidas por Jesus, levando-se em consideração a mulher hemorrágica, que ficou 12 anos em sofrimento, e aquele que padeceu por mais tempo, que foi o cego de nascença, com aproximadamente 38 anos, dizendo que os padecimentos levam entre 12 e 38 anos. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui é que nós não podemos esmorecer, perdemos nossa fé ou então mesmo nossas esperanças, mas que está nas nossas mãos, através do nosso esforço e trabalho diário, a nossa modificação. Isso começa primeiramente através da nossa reforma íntima, conhecendo a si mesmo, sabendo quais são as minhas chagas morais, o que eu preciso melhorar agora, neste momento. Eu preciso saber se eu sou uma mulher leviana, porque de repente o meu sofrimento está ligado a isso. Se eu sou orgulhosa, se eu ainda produzo mal, muitas vezes as pessoas querem me auxiliar e eu sou grosseira, eu sou arisca, eu ofendo as pessoas antes mesmo que elas se aproximem de mim. Eu preciso reconhecer o mal que há em mim e lapidar melhoramento de si mesmo. Isso precisa acontecer, faz parte do processo da cura, porque tudo inicia no nosso pensamento. A minha mãe, quando estava passando pelo transtorno do câncer de mama, um dia falou para mim, se através do meu pensamento eu produzi a doença, também é através do meu pensamento que vou produzir a cura. A minha mãe foi um exemplo para mim de paciência, humildade e resignação. Porém, ela foi paciente, resignada, humilde, mas ela se esforçou. Foi atrás dos médicos, fez a cirurgia na mama, passou por radioterapia, orava ao Senhor, pedia ao Senhor que a beneficiasse, e a minha mãe já tem quase uma década que está curada, graças a Deus. Então é assim que se faz. Ela falava para mim, eu preciso saber por que eu não estou perdoando alguém, porque o câncer naturalmente tem algo a ver com a falta de perdão. E ela dizia, quem é que eu não consigo perdoar? A mama esquerda, lado esquerdo, relaciona-se com um homem. Quem é? Quem foi que eu nutri? Um homem que eu nutri e que eu não estou perdoando? O meu irmão, o filho. O corpo mostra sinais, leiam Linguagem do Corpo, traz todas as referências das doenças e as indicações psicológicas. Então nós fazemos a leitura do corpo para saber o que é que nós podemos modificar psicologicamente, moralmente, para que desta forma, com este esforço e este trabalho, possamos atrair a cura. E aí sim, depois de tudo isso, nós estamos aqui, solicitando da espiritualidade a cura que tanto almejamos, mas não de braços cruzados. Nós estamos recorrendo ao Mestre. Como a mulher hemorrágica, estamos então andando na multidão, tentando alcançar sua veste. Será que foi fácil para ela? Era muita gente. Será que foi fácil para ela chegar pertinho de Jesus e tocar sua veste? Não foi fácil. Então,
também não será fácil para nós, precisa de esforço e de perseverança. E aí Vinícius fala que nós não podemos nos esquecer de uma frase do Mestre: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos acolhe em seus braços e diz: você está curada, a tua fé te curou. Então nós não podemos esmorecer. A mulher foi curada, sim, porque depois de 12 anos, nela se cumpria a lei. Vinícius ainda diz que ninguém jamais conseguirá eliminar o que a lei aplica em cada um de nós. Então não existirá o médico santo, o fisioterapeuta perfeito. Não, somos todos de carne e osso, todos humanos. E pedimos sempre que Deus abençoe o médico que vai curar da minha mãe, que Deus abençoe sempre o fisioterapeuta que cuida do meu pai, que Deus abençoe toda a área da saúde que presta assistência àquele enfermo. Mas, Senhor meu Deus, que eu tenha clareza para compreender as minhas necessidades evolutivas. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Quais são os meus infortúnios físicos? Será que eu tenho um problema de coluna? Estou com um problema no útero, não consigo engravidar? Eu estou com um problema nesse joelho, vou precisar colocar uma prótese? Quais são os meus infortúnios morais diante disso? Por que esse joelho está doendo tanto? Porque ao joelho direito tem a ver com uma mulher, um problema que eu não estou conseguindo resolver, é uma coisa que eu não consigo solucionar, porque está relacionado com a minha filha de repente. Eu preciso me esforçar para eliminar de dentro do meu coração esta chaga, esta angústia que me impede de me relacionar bem com as outras pessoas. E neste momento nós fechamos os olhos para solicitar aos céus: Senhor meu Deus, que seja possível, Pai, receber o alívio que eu tanto necessito. Eu já recorri aos médicos e eu tenho gratidão por todos eles. Aquele que me tratou tão bem, até mesmo aquele que não conseguiu me olhar nos olhos. Ó Pai, restitui a minha força moral para que eu possa enfrentar essas labutas diárias. Senhor meu Deus, consegue colocar diante dos meus familiares que eu preciso da assistência de cada um deles para passar por estas adversidades, porque sozinha, Senhor, está muito difícil. Mas, Pai, que não me falte fé, diante destas dores tão crônicas, que eu consiga me lembrar de Ti e do amor que o Senhor tem por mim, que eu saiba que são provas passageiras, porque tudo nesta vida serve para minha lição e para o meu aprendizado. Por tudo isso, eu agradeço e creio em Ti. Sei que o meu restabelecimento chegará. Graças a Deus. Eu agradeço a todos por este momento, com o maior respeito por cada um de vocês. Peço, por favor, continuem sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los às salas de passe e tratamento espiritual. Agradecida estou pelo mentor Erasmo Gurgel por mais este trabalho. Gratidão a todos por este trabalho de luz. Paz e saúde. Muito obrigada.